Olha, pessoal, 61 cidades do nosso estado não apresentaram demonstrativos sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal e foram notificadas pelo Tribunal de Contas do Estado. E o que significa essa notificação? Como é que age o Tribunal de Contas em caso de não divulgação dessas informações? Vamos responder essas perguntas conversando agora com o secretário de Controle Externo do TCE Piauí, Luiz Batista. Luiz, boa noite. Obrigada pela presença. Boa noite, Nádia. O que significa para esses gestores ter o nome incluído nessas notificações do Tribunal de Contas? É importante informar que a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que alguns demonstrativos têm que ser publicados periodicamente ao longo do ano, para que toda a população possa acompanhar a situação orçamentária e fiscal de suas entidades. No caso, o relatório resumido de execução orçamentária, o REL, tem que ser publicado bimestralmente e o relatório de gestão fiscal quadrimestralmente. O que acontece é que, em verificação realizada entre os dias 11 e 17 de junho, 61 municípios, que são 49 prefeituras e 28 câmaras, não publicaram algum desses demonstrativos que deveriam ter sido publicados até o dia 30 de maio. Com isso, as informações não chegam à população e essa pendência pode levar a restrições dessas prefeituras e câmaras junto ao governo federal. Pode ficar, por exemplo, impedidas de receber transferências voluntárias enquanto a situação não se regulariza. Além, é claro, de ser possível que elas sejam fiscalizadas de forma concomitante pelo tribunal e recebam outro tipo de sanções, como eventuais multas ou outras punições que o tribunal pode aplicar. E aí a gente lembra, pessoal, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que é a LRF, é aquela que controla os gastos que os gestores têm, aqui falamos de câmaras municipais, de prefeituras, com a folha de pagamento dos servidores públicos. Então, o limite de receita, né, do município que deve ou pode ser gasto com a folha de pagamento. E ao não informar, a não prestar essas informações ao Tribunal de Contas, que é um dos órgãos de controle, um dos mais importantes, esses gestores, presidentes de câmaras e prefeitos municipais, eles acabam ficando ainda mais na mira do TCE, não é? Exatamente. No ano de 2024, o tribunal tem se dedicado a ser cada vez mais concomitante, a atuar em tempo real, verificando as circunstâncias à medida em que elas vão acontecendo. Então, esse alerta foi realizado cerca de 20 dias após o tempo em que os demonstrativos deveriam ter sido publicados. Já é uma forma de demonstrar para os gestores que eles têm, sim, que publicar os demonstrativos no prazo correto, para que a população tenha acesso às informações de qualidade e principalmente, com o período eleitoral que se aproxima. Há algumas restrições referentes à ausência de publicação ou mesmo o extrapolamento de gastos com o pessoal pode levar à aplicação de restrições de imediato. Então, é importante que os gestores estejam atentos e publiquem isso nos prazos. O tribunal tem agido de forma concomitante, já visitou presencialmente, só no ano de 2024, 126 municípios foram fiscalizados presencialmente pelo tribunal. Então, fiscalização de licitações, concursos, processos seletivos, obras, agimos em diversas áreas. Nesse ano, estamos focando em atuar cada vez mais voltados ao presente e à prevenção e menos ao estoque de processos. Luiz, o fato de estarmos no ano eleitoral, né, e um ano de eleições municipais, faz com que o TCE tenha ainda mais rigor nesse tipo de fiscalização? Isso torna mais necessária a atuação preventiva e concomitante do tribunal, porque no período eleitoral realmente há muita movimentação dos municípios, há toda aquela animosidade que é inerente ao período. Então, o tribunal se mostra com essa atuação preventiva, essa atuação concomitante, muitas vezes levando à solução de problemas sem precisar abrir processos, o que acaba tendendo a ser bem desgastante nesse período. Esse alerta que é enviado pela não publicação é um exemplo de atuação não processual do tribunal. Ele identificou essa situação e está alertando os municípios para que eles se regularizem, mas não há nenhum processo instaurado ou aplicação de sanção neste momento. É importante que eles se regularizem de imediato para evitar que cheguemos a isso. Tem um prazo, né, que as prefeituras e as câmaras, no caso, recebem para apresentar essas informações da Lei de Responsabilidade Fiscal. E esse prazo também é observado com rigor pelo Tribunal de Contas. Aí, caso eles não apresentem, aí entra que medida? Exato. O prazo, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal já diz que o prazo em que esses demonstrativos devem ser publicados, o REL é bimestralmente, ao final de cada bimestre, no mês seguinte, e o relatório de gestão fiscal quadrimestralmente.
Passado o período de publicação, não havendo a publicação regular e não sendo enviado esse demonstrativo para o tribunal pode aplicar multas. Em caso de demora reiterada, pode levar a um bloqueio das movimentações financeiras enquanto a situação não se regulariza e, em última instância, pode levar a um impacto negativo nas contas daquele gestor. Pode ensejar a reprovação das contas nos casos mais graves, por exemplo. Então, é importante que esses alertas ocorram de forma concomitante, de forma pretérita, para que não cheguemos a essas outras medidas. Tá bom, eu queria agradecer aqui ao Luiz Batista, que é do Tribunal de Contas do Estado, conversando com a gente sobre esse trabalho do Tribunal de Contas, e especialmente nesse ano de eleição, agindo com mais intensidade. Lembrando, como ele já falou aqui também na fala dele, é um trabalho muitas vezes mais de orientação, né, do que de punição, orientando, explicando para as administrações como precisa ser feito, de acordo com as legislações, para que não sejam imputadas a nenhuma delas nenhum tipo de penalidade prevista também na lei. Muito obrigada pelas informações. Obrigado. Uma ótima noite.